Você chegou até o 8º vídeo e aprendeu bastante sobre fibromialgia. Isso me diz algo sobre você. Você não desistiu de entender. E isso é importante. Esse vídeo é para quem não desiste. Porque hoje eu vou responder uma pergunta que todo mundo com fibromialgia faz, mas que poucos médicos respondem com clareza. Fibromialgia tem cura? A resposta é complexa e você merece ouvi-la inteira. Não a versão simplificada que decepciona, não a versão otimista que mente. A verdade honesta, baseada em ciência. Fica até o final. Esse é o vídeo mais importante dessa série. Sou o Dr. Carlos Gropen, médico fisiatra, especialista em dor, e esse é o 8º e último vídeo da nossa série sobre fibromialgia, chamada Entendendo a Fibromialgia. Ao longo dessa série, construímos juntos uma base sólida: diagnóstico, mecanismo, fadiga, sono, dor, névoa mental. Hoje fechamos o ciclo com o que mais importa na prática: o tratamento. Ao final desse vídeo, você vai entender 5 coisas: a resposta honesta sobre a cura, as 5 frentes de tratamento com evidência científica, o que não funciona e por que ainda é vendido, o que a ciência ainda está descobrindo, além do que significa concretamente viver bem com fibromialgia. Vamos começar pela pergunta mais difícil. A pergunta que todo mundo faz: fibromialgia tem cura? A resposta honesta é: depende do que você chama de cura. Se cura significa eliminar completamente todos os sintomas para sempre, sem a possibilidade de retorno, a ciência atual não tem essa resposta para a fibromialgia, ou seja, é não. Não existe um tratamento que garanta isso e ninguém pode garantir. Qualquer profissional que prometa cura definitiva está além do que existe de evidência científica, e não é verdade. Mas se cura para você significa recuperar a qualidade de vida, vida significativamente melhor, redução da dor a níveis manejáveis, dormir com mais qualidade, trabalhar bem, ter relacionamentos, fazer as coisas que importam, então eu te digo, isso pode ser possível para a maioria das pessoas, com a utilização de um conjunto de tratamentos corretos com uma equipe interdisciplinar. Deixa eu te dar os números. Estudos de longo prazo mostram que entre 40% e 60% das pessoas com fibromialgia relatam melhora significativa dos sintomas ao longo dos anos. Melhora não é o mesmo que ausência total de sintomas. Mas melhora significativa significa uma vida diferente daquela que você está vivendo agora. E o que faz a diferença entre quem melhora e quem não melhora? O diagnóstico correto e precoce, além de tratamento específico. O tratamento deve ser interdisciplinar, consistente e a tempo, ou seja, quanto mais rápido, melhor. Não existe atalho, mas existe um caminho. Agora vamos falar sobre esse caminho. O que funciona? As 5 frentes de tratamento. O tratamento da fibromialgia que a ciência aprova não é só um remédio, não é uma terapia isolada. É uma abordagem interdisciplinar. Isso significa trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo, com um conjunto de profissionais diferentes, com estratégias que se complementam. Vou apresentar as 5 frentes principais. Primeira frente, o exercício físico. É a intervenção com mais evidência científica para a fibromialgia, mais do que qualquer medicamento. O exercício aeróbico, caminhada, natação, bicicleta, dança, ativa os mecanismos naturais de inibição da dor do corpo. Libera endorfinas, serotonina e noradrenalina. Reduz a neuroinflamação. E com o tempo, a tendência é recalibrar o sistema nervoso.
A chave é começar muito devagar. 10 minutos por dia é um começo legítimo. O objetivo não é desempenho, é consistência ao longo de tempo, ou seja, frequência. O treinamento de força também tem evidência crescente. Músculos mais fortes reduzem a sobrecarga articular. E também, claro, melhoram a tolerância ao esforço. Segunda frente, a psicoterapia. Especificamente, a terapia cognitivo-comportamental, a chamada TCC, pode ajudar a modificar alguns padrões de pensamento que amplificam a percepção da dor. Catastrofização, a tendência de imaginar o pior cenário possível, é um fator que aumenta comprovadamente a intensidade da dor e pode estar presente na fibromialgia. A terapia cognitivo-comportamental trabalha diretamente esse padrão, não para conversar com você de que a dor não é real, não é isso, para reduzir o quanto o pensamento amplifica o que já é muito difícil. Terceira frente, o sono. Já falamos extensivamente sobre isso, mas vale reforçar. O sono não é parte periférica do tratamento, é a parte central. A TCC para insônia, a higiene do sono e o tratamento medicamentoso específico do sono, quando necessário, são investimentos diretos na possibilidade de redução da dor e da fadiga. Quarta frente, a parte farmacológica. Existem medicamentos aprovados para fibromialgia e medicamentos usados também fora da bula, com evidência para fibromialgia. Os mais estudados pertencem a 3 classes principais. Os antidepressivos duais, que atuam na serotonina e na noradrenalina, reduzem a sensibilização central e melhoram o sono. Os anticonvulsivantes, como a pregabalina e a gabapentina, reduzem a hiperatividade dos neurônios relacionados à dor. E os antidepressivos tricíclicos em baixa dose, que melhoram a qualidade do sono e têm um efeito analgésico. Nenhum desses medicamentos funciona para todo mundo. Nenhum é isento de efeitos colaterais. E nenhum deve ser usado sem acompanhamento médico. A farmacologia é uma ferramenta, não uma solução. Não uma solução completa. Quinta frente, a educação sobre dor. Isso pode parecer simples demais para ser tratamento, mas a pesquisa é clara. Pessoas que entendem o mecanismo da sua dor respondem melhor a todas as outras intervenções. Ou seja, esses vídeos são importantes para vocês. Por quê? Quando você entende que a dor é um alarme sensibilizado, não um sinal de dano progressivo, você para de ter medo da dor e a sente de outra forma. E o medo amplifica a dor, a compreensão a reduz. Você, assistindo essa série, já está se tratando, sem saber. Se essa série mudou algo na forma como você entende a fibromialgia, deixa um like agora. Isso me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para as pessoas que precisam de informação. Agora preciso falar sobre algo igualmente importante. O que não funciona? Porque o mercado ao redor da dor crônica é enorme. E há muita coisa sendo vendida para pessoas vulneráveis, que não têm evidência científica suficiente. Vou ser bem direto. Repouso total não funciona. A intuição diz, se dói, descanse. A ciência diz o contrário. Repouso prolongado piora a sensibilização central, aumenta a rigidez muscular. E pode aprofundar o ciclo de dor, deixar ele mais forte. O repouso estratégico, em momentos de crise, é necessário, mas é um repouso relativo. O repouso como estilo de vida é prejudicial. Opioides fortes não funcionam na fibromialgia, e isso é crítico. Os opioides, como a morfina, a codeína, funcionam para a dor aguda e para a dor do câncer. Mas na dor crônica, por sensibilização central, o efeito é diferente.
O uso prolongado de opioides pode aumentar a sensibilização central ao longo do tempo. O fenômeno é chamado hiperalgesia induzida por opioides. Ou seja, o remédio que deveria reduzir a dor pode, a longo prazo, piorá-la. As principais diretrizes internacionais de tratamento da fibromialgia não recomendam opioides para essa condição. Tratamentos alternativos sem evidência sólida. Existem terapias complementares com evidência emergente, como acupuntura, mindfulness, que podem ser usadas como complemento. Mas existem produtos, protocolos e promessas que não têm base científica. Então, todo cuidado e consulte seu médico. Detox milagroso, dieta que cura a fibromialgia em 30 dias. Desconfie disso. Suplementos que eliminam completamente a dor. Tratamentos exclusivos que nenhum outro médico conhece. Se parece bom demais para ser verdade, desconfie. É porque provavelmente existe problema. Isso não significa que tudo alternativo é ruim, nada disso. Significa que você merece saber o que a evidência diz, antes de gastar dinheiro e esperança em algo que não vai surtir frutos. Agora, eu quero falar sobre algo que poucos médicos admitem. O que ainda não sabemos? A ciência avançou muito na compreensão da fibromialgia, mas ainda há algumas perguntas sem resposta definitiva. Não sabemos ainda com precisão o que inicia o processo da sensibilização central. Por que duas pessoas com histórias semelhantes, mesmo trauma, mesmo nível de estresse, uma desenvolve fibromialgia e a outra não? Por quê? Não se sabe. Há hipóteses, há estudos em andamento, mas não há resposta. Pelo menos uma resposta definitiva ainda. Não sabemos também porque algumas pessoas respondem bem ao exercício e outras não tão bem. Porque alguns medicamentos funcionam para certos pacientes e não funcionam para outros. A medicina de precisão, que adapta o tratamento ao perfil individual, ainda está chegando à fibromialgia. Não sabemos ainda se existem subtipos de fibromialgia. Pesquisas recentes sugerem que a fibromialgia pode não ser uma condição única, mas o espectro de condições com mecanismos ligeiramente diferentes, tendo como base a sensibilização central. Se isso se confirmar, pode mudar completamente a forma como tratamos. Não sabemos ainda se a sensibilização central é completamente reversível ou se deixa marcas permanentes no sistema nervoso central. Os dados sugerem que com um tratamento adequado, consistente e com frequência adequada, o sistema nervoso pode se recalibrar significativamente, mas os limites dessa recalibração ainda estão sendo estudados. Até quando podemos ir? Por que eu estou te contando isso? Porque honestidade é parte do cuidado. Um médico que tem todas as respostas provavelmente não está muito atualizado ou está faltando com a verdade. A medicina que cuida de verdade diz o que sabe, diz o que não sabe e fica do lado do paciente, enquanto a ciência avança. Quero encerrar essa série com algo que vai além da ciência, com algo que aprendi com os meus pacientes. Viver bem com fibromialgia não significa viver sem dor alguma. Para muitas pessoas, a dor vai continuar sendo parte da vida, em um nível diferente. Em alguns dias mais dor, em outras menos dor. Mas viver bem significa algo diferente disso. Significa não deixar que a dor decidir quem você é. Significa conhecer seus limites, sem se definir por eles. Significa ter uma equipe interdisciplinar que acredita em você, uma família que entende, estratégias que funcionam especificamente para você.
Significa ter alguns dias bons, outros nem tanto. E saber que esses dias pouco piores passam. Ou seja, você tem tranquilidade. Vou te contar sobre a Cláudia. 46 anos, professora de música, fibromialgia, diagnosticada há 8 anos. Quando a vi pela primeira vez, ela havia largado a música, algo que ela gostava muito. Havia parado de dar aulas. Havia se afastado dos amigos. A dor havia ocupado todo o espaço da vida dela. 2 anos de tratamento interdisciplinar depois, a Cláudia voltou a dar aulas. Não todos os dias. Não no mesmo ritmo de antes. Mas voltou. Ela me disse uma coisa que eu não esqueci. Eu não estou curada, mas eu estou de volta. De volta para a música. De volta para as pessoas que ama. De volta para si mesma. Isso é o que o tratamento correto pode fazer. Não prometer o impossível, mas devolver o possível dentro da ciência. Então, o que a gente aprendeu hoje? Primeiro, fibromialgia não tem cura no sentido de eliminação total e definitiva dos sintomas, mas melhora significativa que transforma a vida e é possível para muitas pessoas com o tratamento correto. Segundo, o tratamento com evidência científica é interdisciplinar. Exercício físico, psicoterapia, sono, farmacologia e educação sobre dor. Cada frente contribui, mas nenhuma substitui as outras. Terceiro, repouso total e opioides fortes não são indicados para fibromialgia e promessas de curas milagrosas merecem ceticismo. Quarto, a ciência ainda está avançando. Há perguntas sem resposta. E honestidade sobre isso é parte do cuidado. Quinto, viver bem com fibromialgia não exige ausência de dor. Exige conhecimento, suporte, estratégia e tempo. E agora, um momento especial. Esse foi o 8º vídeo da série sobre fibromialgia. Ao longo dessa série, falamos sobre diagnóstico, mecanismo, exames, fadiga, sono, dor migratória, névoa mental e também tratamento. Construímos juntos uma base que poucos pacientes com fibromialgia têm. E isso importa, porque o paciente informado toma as melhores decisões. Conversa melhor com seu médico, tolera melhor os momentos difíceis e se defende melhor quando é desacreditado. Me conta nos comentários, depois dessa série, o que mudou na forma como você entende a fibromialgia? E qual foi o vídeo que mais te impactou? Quero ler cada resposta. A próxima série começa em breve. Vamos falar sobre os mitos da fibromialgia, as crenças que prejudicam e a ciência que corrige. Se você chegou até aqui, você está pronto para o próximo nível. Deixe seu like se essa série fez diferença para você. Compartilhe com alguém que precisa entender a fibromialgia. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser alguém que ainda não tem diagnóstico, mas que se reconhece em tudo que falamos aqui. Se inscreve para não perder a série 2. E obrigado por confiar nesse conteúdo. Te vejo na próxima série. Esse vídeo tem fins exclusivamente educativos e não substitui avaliação ou tratamento médico individualizado.